Fala pessoal, beleza? Pato9 aqui e hoje eu tô trazendo um vídeo sobre SteamOS. Vocês já devem estar cansados de ver aí na internet falar sobre SteamOS, a maioria já deve saber o que é o SteamOS, né? Mas se tiver alguém assistindo e não sabe, eu vou resumir. Ele se trata de um sistema operacional que você, digamos, instalaria no lugar do Windows para jogar seus games da Steam. E ele é um sistema como o Windows, um sistema para você usar no seu desktop, né? Navegar na internet, assistir vídeo, escutar música, tudo normal como você faz no Windows. Só que tem uma grande vantagem, ele é gratuito, pois ele é baseado no Linux, né? Mais precisamente no Debian. Mas sem delongas, vamos ao que interessa aqui. O meu intuito é trazer uns testes em game pra gente ver a performance, comparar a performance em games, que esse é o foco da coisa aqui, certo? E eu vou comparar eles rodando no SteamOS aqui na minha máquina e no Windows. Só que assim, tem um detalhe grande aqui no negócio. Como o SteamOS é baseado em Linux, o Linux não tem suporte para o DirectX. O DirectX é uma tecnologia da Microsoft e só o Windows roda DirectX. E a maioria dos games, como todos já devem estar sabendo, ele roda em cima da API do DirectX, seja o 10, 11, 12 agora, certo? Já no Linux, a gente tem que rodar ele ou em OpenGL ou agora na Vulkan, que é a nova tecnologia aí que vem para competir, digamos, uma promessa aí de competir com o DirectX 12, beleza? E por que eu expliquei isso tudo? Porque assim, tem muitos games que não tem suporte do Windows, né? Não tem suporte no Linux. Hoje a gente conta com quase mais de um terço, digamos assim, da biblioteca da Steam com suporte no Linux. Mas mesmo assim ainda tem muitos títulos e principalmente os maiores ainda não tem suporte pro SteamOS. Bom pessoal, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, eu fiz o teste no Tomb Raider, no Shadow of Mordor e no Talos of the Principle, que são 3 jogos que têm suporte tanto no Windows quanto no SteamOS. E o que a gente pode concluir? Bom, aqui eu estou rodando com hardware mediano, né? Não é nenhum top, mas também não é nenhum básico, que é uma GTX 970 com i5. E o que acontece? Eu consegui rodar os jogos no SteamOS, principalmente, numa taxa de frames aceitável. Você joga numa boa, média aí de 60 frames, variando entre 60 e 70. A mínima que bateu às vezes mais abaixo do que do Windows, por exemplo. Mas é uma coisa que assim, a gente consegue jogar numa boa. Essa mínima ela não causa nenhum travamento nem nada no jogo. Você não percebe o jogo travando, ficando mais lento por causa dessa mínima. É que no benchmark ele registra todos os valores de frame e ficou marcado esses 20 frames aí que em algum momento, um milissegundo ali, ele registrou esses 20 frames, por exemplo, no Tomb Raider, assim como nos outros jogos. Bom, e qual o resumo desse sistema? Dá para usar ele numa boa, o legal é que ele é gratuito, você pode baixar ele de graça, instalar, ele vai funcionar normal, você pode navegar na internet, ver vídeos, escutar música, como eu já disse, e pode jogar os seus jogos da Steam. O que acontece? Na minha opinião, ele é uma concorrência pro Windows e pro DirectX 11, né? E sendo assim, ele ainda tem muito o que evoluir. Quem sabe daqui a um tempo a gente não consegue ver ele rodando ao mesmo nível do Windows, né? Mas assim, é uma opção bem legal e vale o teste para quem quiser e entender um pouco de como fazer a instalação. Ele é bem simples na verdade, basta entender um pouco, você já consegue fazer a instalação. Mas por enquanto, se o negócio é jogar diariamente e tudo mais, é mais recomendado a gente permanecer no Windows, porque assim, eu penso da seguinte maneira: você comprou um hardware bom, pagou caro, e assim, você quer tirar o máximo de proveito dele. Então se o Windows hoje está tirando mais, o ideal é continuar com ele. Esperamos que o SteamOS evolua, porque sempre é bom a gente ter uma concorrência no mercado, certo? Beleza então? Galera, se vocês curtiram o vídeo, cliquem em like, compartilhem e se inscreve no canal para receber as novidades, beleza? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.